Essa noite nós faremos a leitura de todo o capítulo 16 de Números, depois faremos uma exposição dessa passagem. Lemos, portanto, a palavra do Senhor. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã, tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão cada um o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles prostraram-se sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então
não sou enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar essas coisas, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor. Pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Mas, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante toda a congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Essa passagem é uma passagem bastante dramática. Mais uma vez nós vemos pessoas contendendo contra a vontade estabelecida de Deus e também sendo julgados por Deus, e Deus, na verdade, destruindo pessoas, matando pessoas, tirando pessoas do mundo por causa da sua rebelião. O que está central nessa passagem é o conceito bíblico de autoridade, o que é autoridade legítima no meio do povo de Deus. De onde vem a autoridade? Quem tem poder de conferir autoridade a alguém? Quanta autoridade os líderes têm? E quem determina qual o limite da autoridade de um líder? É claro que quem determina é Deus, quem estabelece a autoridade é Deus. Em qualquer área da vida é assim. Toda autoridade legítima é a autoridade que vem de Deus. Não existe autoridade que não venha de Deus. Se existe qualquer tipo de autoridade que Deus não concedeu, então é uma autoridade ilegítima, podemos assim dizer. Se Deus não dá o direito, você não tem esse direito. E se você age como se você tivesse esse direito, então você está usurpando uma autoridade que não te pertence. Vamos falar, por exemplo, da família. Deus dá autoridade na família. Deus dá autoridade aos pais sobre os filhos, de modo que a autoridade dos pais sobre os filhos, dentro da esfera onde Deus estabelece os limites da sua autoridade, é uma autoridade legítima. Rebelião dos filhos contra os pais é, enfim, uma rebelião contra Deus. Deus também dá às pessoas individualmente autoridade sobre os seus bens, a sua propriedade. Isso é um direito que Deus confere às pessoas. As pessoas, então, adquirindo legitimamente pertences, propriedade, têm autoridade sobre essas coisas. Deus também dá autoridade a seres humanos para que, em conjunto, estabeleçam governantes sobre si para a sua própria proteção, para a proteção dos seus bens e para o benefício, para promover o bem à população.
Existe, portanto, legitimidade no governo humano, desde que seja um governo que exerce o papel legítimo que Deus estabeleceu para isso, que não extrapole esse papel e que tenha o devido apoio daqueles que são governados. Devemos dar a César o que é de César, mas não devemos dar a César o que não pertence a César, muito menos dar a César o que é de Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que devemos pagar impostos. A Bíblia diz sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como por ele enviadas. Existem autoridades que mesmo Deus estabelece e Deus envia. Então é necessário que nós nos submetamos a isso. É uma autoridade que vem de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz que quem se opõe à autoridade se opõe à instituição divina. Deus também estabeleceu liderança espiritual para o seu povo. No Velho Testamento, vemos Deus fazendo isso quando ele levanta, por exemplo, profetas que falam por ele, pessoas como Moisés. Deus levantou pessoas assim. No Novo Testamento, a Bíblia nos diz que Deus nos concedeu apóstolos e mestres, pastores. Efésios, o apóstolo Paulo escreve assim: Ele mesmo, Jesus mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então isso é uma coisa que o próprio Deus estabeleceu e concedeu isso à igreja. Quanto à autoridade essas pessoas têm, isso também é determinado por Deus. E a Bíblia é bem clara sobre essas coisas. No Velho Testamento, qual era a autoridade e a esfera de atuação da liderança espiritual, assim como também no Novo Testamento. Então, no mundo, tanto entre as pessoas religiosas, como na política, como em qualquer outro setor e qualquer outra organização que exista numa sociedade, existe, claro, muita autoridade ilegítima que se levanta e acaba ganhando o reconhecimento das pessoas, mesmo que não seja uma autoridade legítima. E isso acontece, às vezes, porque pessoas se impõem à força. Às vezes porque as pessoas blefam e as pessoas ouvem o blefe, aceitam as alegações de autoridade sem contestá-las. E então admitem e curvam-se perante aqueles que não deveriam se curvar. Falsos líderes religiosos sabem muito bem como enganar as pessoas. São bons em ler o perfil psicológico das pessoas. Eles sabem que pessoas se impressionam com aparência de grandeza. Por isso, falsos líderes religiosos gostam de ostentar riqueza e poder. Gostam de arrogar para si títulos imponentes. Títulos que dão a impressão de que essa pessoa é muito poderosa, essa pessoa é muito importante. Os vigaristas e charlatões falam de um modo autoritário, até o seu tom de voz, a maneira que eles se portam, é cheio de vanglória, é cheio de autoritarismo. E por quê? Porque eles sabem que isso impressiona muita gente. Pessoas veem essas coisas e ficam assim pensando: ah, esse aí é bom mesmo, ó, você viu? Então, esse tipo de tática é muitas vezes usado. Agora, é claro que um servo de Deus, um servo verdadeiro de Deus, se porta com humildade. Ele não se porta com arrogância. Uma característica comum dos falsos profetas é vista, por exemplo, naquele Simão Mago, capítulo 8 de Atos. A Bíblia fala o seguinte: havia certo homem chamado Simão Mago, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Sabe como que é, né? Ele dava a entender que ele era muito importante, sabe? Ele era aquela pessoa que o poder estava nele, ao qual todos davam ouvidos, desde o menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Esse cara tinha um apelido em Samaria, o grande poder. Eu vou lá no grande poder que ele resolve o meu problema. Sabe, esse tipo de ideia. E era um charlatão, era um homem falso. Na verdade, era uma liderança espiritual espúria. Mas ele agia dessa maneira e as pessoas caíam nisso. O enganador se porta e fala como se tivesse grande importância para ver se cola, sabe? Ele fala com essa voz alterada, ele é cheio de exibicionismo, e as pessoas falam: olha, esse aí tem o poder de Deus mesmo, olha, o Espírito de Deus está nesse aí. Mas pelo contrário, quem tem o Espírito de Cristo se porta com humildade. E sabe, isso é mesmo um teste para as pessoas. Você vê que Moisés era um homem manso, a Bíblia diz um homem mais manso que tinha no mundo. E essa postura mansa de Moisés, é claro, foi um dos motivos pelos quais as pessoas gostavam de se levantar contra Moisés. E aconteceu já várias vezes, nós vemos mais um incidente aqui. As pessoas viam Moisés como uma espécie de líder fraco. Isso aí é só dar um empurrão que nós tombamos a liderança dele, tomamos a posição de liderança. E essa atitude de se revoltar contra a liderança legítima estabelecida por Deus é um pecado muito grave. E é um pecado que leva as pessoas para a condenação em muitas ocasiões.
nessa ocasião certamente. Mas é igualmente pecado se submeter a uma autoridade ilegítima. Porque nesse texto nós vemos as duas coisas. Não somente existe um levante contra a autoridade ilegítima, existe também uma liderança falsa que se levanta e propõe a dizer: eu tenho autoridade para agir assim, 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 coisa que ele não tinha por Deus. E o que acontece? As pessoas o desprezam, as pessoas se afastam dele. Não houve muitos que apoiassem, não foram poucos os seguidores. Ele chega lá com 250 pessoas, líderes de Israel, pessoas importantes da congregação, líderes no sentido político mesmo da sociedade, e essas pessoas todas chegam lá junto com ele, dando apoio. Está vendo? Ele um líder ilegítimo, e esse tanto de gente chegando lá junto e dando a ele o seu apoio. Os rebeldes não somente recusavam reconhecer a autoridade legítima que Deus havia dado a Moisés e a Arão, como também eles estavam apoiando uma autoridade ilegítima de uma pessoa que arrogava para si uma autoridade que ele, na verdade, não tinha recebido de Deus. Então, existem pecados dos dois lados. Não é o suficiente você dizer: eu não quero apoiar um mestre falso, então, por segurança, não vou apoiar nenhum. Isso também é loucura, porque se você não apoiar a liderança que Deus de fato estabelece, você vai ser negligente em cumprir o papel que Deus estabeleceu para que você faça. Veja, por exemplo, o capítulo 16, Números. A Bíblia diz, no verso 1, Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, e foram falar com Moisés, juntamente com mais um tanto de apoiador que você vê aí a partir do verso 2. A primeira coisa que chama atenção, esse Corá é um homem da família de Levi, filho de Levi. Agora, veja só, ele era filho de Issar, ou seja, ele era primo primeiro de Moisés. Se você olhar pela genealogia de Moisés, e a Bíblia mostra isso em Êxodo capítulo 6, você vai descobrir que Issar, o pai de Corá, era irmão de Anrão, que era o pai de Moisés. Então o que acontece aqui, estamos falando de um primo de Moisés. Como ele era levita, ele participava do serviço do tabernáculo. Em Números capítulo 3, onde Deus estabeleceu as funções, Deus estabeleceu que somente da tribo de Levi, os filhos de Arão ministrariam como sacerdotes, só estes, mas que os levitas todos teriam uma função especial na obra de Deus. As pessoas aqui da família de Corá eram pessoas que estavam encarregadas das coisas sagradas, mas como Deus queria mostrar essa questão de as coisas santas, você deve tomar o devido respeito por elas, Deus estabeleceu uma ordem de tal modo que os objetos sagrados do templo, somente os sacerdotes podiam encostar neles. E quando eles seriam então transportados, como por exemplo, Deus falava: vamos armar as tendas aí, vamos fazer as malas e vamos sair daqui para outro lugar. Então era necessário que os sacerdotes pegassem todos os objetos sagrados e os embrulhassem cuidadosamente para então transferir para esses homens, a família de Corá, e eles então estavam encarregados de transportar essas coisas, mas nem tocar nelas eles podiam, está vendo? A ideia de uma separação aqui, assim como havia a ideia de separação no lugar santo, depois o santo dos santos, e aquela diferença toda de graus que Deus estabelece para assim instruir o povo de Israel. Talvez isso tenha sido parte do descontentamento aqui de Corá. Ele olhasse e pensasse assim: que negócio que é esse, né? Nós somos piores que os outros, que a família de Arão pode entrar no templo e ser sacerdote e tocar os objetos e a gente não. O que tem de errado com a gente? Não era uma questão para se questionar, mas talvez isso esteja no pensamento dele, ele se sentindo de alguma forma desprezado, achando que ele tinha que ser tratado como igual. E isso é um problema, não é? Quando as pessoas começam a pensar assim, né? Se o outro tem direito, eu também tenho. Irmãos, não é assim. Deus distribui as coisas como Ele quiser. Você não pode chegar e dizer: eu vi no jornal que tem uma pessoa que viveu até os 120 anos, então se o outro pode, eu também preciso. Por que Deus não faz? Você não pode exigir isso de Deus. Então, assim, dessa maneira, Deus faz as coisas como Ele quiser, e o que cabe a nós fazer é dizer para Deus: o Senhor que decide. O que o Senhor quiser me dar, eu aceito. Eu, na verdade, não posso exigir nada mesmo. No entanto, a atitude desses homens não foi essa. Corá chamou esses rubenitas e eles fizeram um levante contra Moisés. Quando Moisés toma conhecimento da coisa, a coisa já estava bem espalhada. É óbvio que esses homens trabalharam pelas costas. Eles andaram fazendo campanha, um aqui, outro ali, ganharam uma grande adesão. O verso 2 diz: levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela. Está vendo que dentro de Israel, Deus havia estabelecido essa liderança, como nós falamos antes, dos anciãos ou dos
o que seriam os presbíteros na linguagem do Novo Testamento, onde eles eram eleitos pela congregação. E essas pessoas, então, estavam encarregados de representar as pessoas, tomar decisões por elas em questões até mesmo no sentido político, governamental. E eles conseguiram 250 desses homens aderirem ao seu movimento. E chegam perante Moisés e Arão, e você imagina a cena, chega aquele tanto de gente lá, e confrontam e chegam falando assim: basta, chega, acabou, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Várias coisas devemos notar aqui. Em primeiro lugar, você vai saber que, lendo essas palavras, eles estavam, de certa maneira, citando a Bíblia, mas usando de uma forma distorcida. Toda a congregação é santa. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. A Bíblia disse que Deus fez um pacto com a nação, em que toda a nação era separada para Deus. A palavra santa significa essencialmente separado. E Deus havia separado aquele povo para si. Fez um pacto com a nação. Êxodo 19:6, Deus disse assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Toda a nação é santa, é na verdade nada mais do que uma citação bíblica. Então, nesse sentido, havia base bíblica para o que eles estavam dizendo, mas o sentido do que o texto bíblico diz não era o que eles estavam levando o sentido a ser. Não significava que Deus não havia feito distinções dentro do povo de Israel, ele não havia separado levitas para o serviço sagrado e a família de Arão e seus descendentes para o sacerdócio. Isso também era verdade. Então, eles eram santos no sentido em que a congregação não era. Eles eram separados e consagrados a uma outra questão. Então, a atitude deles aqui, mesmo que eles achassem, estivessem embasados biblicamente, na verdade, não estavam embasados numa interpretação correta da Bíblia. Além disso, eles chegam com essa atitude, fazendo uma acusação a Moisés, dizendo a Moisés que ele buscava se exaltar sobre a congregação do Senhor. Agora, isso era uma acusação falsa. O que Moisés fala mais embaixo nos mostra, quando ele ora a Deus, ele diz: Senhor Deus, o Senhor sabe que eu nunca tomei nada desse povo, nem um jumento eu tomei. E o que Moisés reconhece é o seguinte: quando eles estão tentando assim acusá-lo de tipo se fazer um rei é uma pessoa que toma, né, e pega para si os recursos e assim vai administrando e ficando por boa parte para ele. Ele nunca havia feito isso. Ele era um profeta. Como profeta, ele disse o que Deus mandou falar, ele nunca se exaltou de forma alguma, mas ele sabia que a pretensão deles era essa. A pretensão deles era tomar o poder para que eles pudessem sim fazer as regras, e eles fariam as regras exatamente nesses termos, onde eles usariam da sua posição para tomar do povo. Então, essa busca deles, vocês estão se exaltando sobre a congregação, era na verdade baseada em uma falsa acusação. Bem, o verso 4 diz: a reação de Moisés foi que ele desabou no chão, ele caiu com o rosto em terra. Moisés cai, na verdade, 4 vezes nesse capítulo, ele está apavorado com o que ele está vendo. Moisés ficou chocado, Moisés ficou assim alarmado, e não assim como que ele estivesse perdendo alguma coisa, que as pessoas estivessem colocando a sua posição em risco. Não era essa a sua preocupação. Ele estava, na verdade, tão assim chocado, porque ele se preocupava com o bem deles, da congregação. Ele sabia que ele lidava com um Deus severo, um Deus que puniria esse tipo de atitude. Ele sabia que isso era loucura, e ele já teve várias vezes intercedendo pelo povo, porque Deus mesmo fez menção de destruir todo mundo, e ele está tipo assim: gente, de novo, esse povo fazendo assim, esse povo está brincando com coisas sérias, Deus vai destruir esse povo. E eu acho que nós não temos muitas vezes essa percepção, porque Deus talvez não está matando pessoas com pragas no nosso meio dessa forma, mas nós esquecemos que Deus é assim mesmo, e pessoas que se revoltam contra Deus, que levantam-se contra a palavra de Deus, acabam sendo julgados por Deus e perecem no inferno. Então essa é uma questão séria sim, e Moisés aqui entende a gravidade do assunto, e ele teme pelo povo. Verso 5, Moisés falou a Corá assim: amanhã pela manhã o Senhor fará saber o que é santo e que ele fará chegar a si mesmo. Ou seja, ele diz: então vamos deixar Deus responder isso, amanhã Deus fala. Verso 6, Moisés os repreende. Moisés sabe que eles estão errados. Veja como que ele fala: fazei isso, tomai vós incensários, Corá, todo o seu grupo. Veja, incensário já era coisa mesmo dos sacerdotes fazerem, levar, queimar incenso perante o Senhor, isso era coisa dos sacerdotes. Então todo mundo arranjou incensário aí, vamos ver o que vai acontecer. Põe de fogo nele amanhã. Amanhã vocês vão queimar incenso aqui, vamos ver como vai
acabar essa história. E será que o homem que o Senhor escolher, este será santo. Esse será separado, consagrado para esse ministério. É esse o sentido de santo aqui. Agora veja o final do verso 7. Basta-vos, filhos de Levi. Veja que Moisés repetiu a palavra deles, verso 3. Basta, eles chegaram falando. Moisés respondeu para eles, não é assim não, gente. Deus vai responder essa questão. Amanhã nós vamos ver o que Deus responde. Agora basta vocês. É isso que acontece aqui. É muito interessante que essa troca de palavra, um aqui, outro retruca e tal, isso não acaba aqui, isso continua acontecendo. Veja então como Moisés passa a repreendê-los. Ele diz no verso 9, acaso é para vós outros coisa de somenos que Deus, o Deus de Israel, vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Ou seja, vocês estão achando que isso é pouca coisa? É pouco privilégio que Deus já deu para vocês? É coisa de somenos? Ou seja, não é o suficiente? Vocês querem mais? Ele diz, e ainda procurais o sacerdócio, no final do verso 10. O que deveriam ver como privilégio era pouco, que eles eram dignos e merecedores de muito mais que isso. E essa atitude em si é uma atitude muito feia. Tende a ser que pessoas que recebem privilégios são as pessoas que se tornam também as pessoas mais arrogantes e mais presunçosas e as pessoas que chegam com pretensão de ter mais direitos do que têm. Existem pessoas no mundo, por exemplo, que já passaram tanta luta, tanta humilhação, já assim receberam tão pouco de Deus, que na verdade, se alguém faz qualquer coisa com eles, fala assim, olha, para mim, puxa, obrigado, quem sou eu? Mas existem pessoas que Deus não deixa passar por tanto. E essas pessoas começam a se enxergar como de extrema importância, de maneira que começam a achar assim, aliás, eu mereço muito mais do que isso. Isso é pouco ainda. Está vendo o perigo do pecado no coração? Isso é muito perigoso, nós podemos ter essa atitude. E isso acaba sendo rebelião contra Deus. Moisés fala explicitamente isso, veja o verso 11. Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. Ele diz, a rebelião de vocês não é contra Arão, não é contra Moisés, é contra Deus. Ele ainda diz, Arão, o que é Arão? Vocês estão achando que vocês estão se opondo a Arão? Arão não é nada não, nem Moisés. E você vê aqui a atitude de Moisés, eles não se achavam grandes coisas. É interessante que o apóstolo Paulo, quando as pessoas lá estavam falando em Corinto, eu sou de Paulo. O apóstolo Paulo escreve e diz assim, como assim? O que é Paulo? O que é Paulo? O servo. O servo. Vocês vão começar a fazer partido de Paulo? Veja, então, essa é a atitude também que você encontra aqui em Moisés, e ele falando dessa maneira sobre o seu trabalho e o trabalho de Arão. Agora, o que acontece nessa altura da história? Essa exigência de Moisés, de que eles se apresentassem com censários, essa coisa e tal, para assim deixar Deus falar, nem todos acatam a isso que ele diz. Verso 12, mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Veja, recusam acatar uma ordem dada por Moisés, tipo assim, Moisés não manda em nada não, só porque Moisés falou, você acha que eu vou? Eu não obedeço Moisés não. E eles usam então uma linguagem irônica, veja só, verso 13, porventura, é coisa de somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel? O Egito, sabe? O Egito, terra que mana leite e mel. Para nos fazer morrer nesse deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? E aqui novamente essa acusação, queres fazer-te príncipe sobre nós? Você está querendo ser o rei desse negócio, você está querendo agir dessa maneira, você não conseguiu levar a gente para dentro da terra prometida, igual você falou que queria levar a gente para uma terra que mana leite e mel, falou que a gente vai ter que viver aqui no deserto até todo mundo aqui morrer. Que história que é essa? Você não manda em nada aqui não. Vocês viram a linguagem deles? É coisa de somenos, eles usam a mesma linguagem que Moisés usou. Eles estão sendo irônicos, imitando Moisés, querendo virar a mesa em Moisés. Bem, o verso 14, eles ainda prosseguem, dizem assim, nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. A proposta, né, que Deus tinha feito era essa. É claro que eles não tinham entrado na terra prometida, eles haviam se rebelado, estavam de castigo mesmo. Não era Moisés o culpado, eram eles mesmos. Mas no final do verso 14, eles usam essa expressão, pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens seria uma expressão idiomática deles para dizer, você está achando que vai tampar o sol com a peneira? Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Lançar o pó aos olhos, tipo assim, você joga o pó nos olhos para a pessoa não poder enxergar.
Estou vendo mais nada aqui não, o que está acontecendo? Você acha que você vai agir assim? Não, está todo mundo vendo. Você não está conseguindo esconder a realidade da gente, não. A gente vê o que está acontecendo. Primeira coisa, você prometeu, você não consegue cumprir. Segunda coisa, está querendo ser príncipe e mandar na gente. Então foram essas as atitudes que eles revelaram ali. Então essa revolta do povo contra a liderança de Moisés. Agora, veja só, a liderança de Moisés era legítima, as dificuldades ali eram reais, mas eram, na verdade, culpa do próprio povo. Moisés nunca teve essa pretensão. Por isso, o verso 15, a Bíblia mostra o que Moisés orou a Deus. Veja o verso 15. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta. Nenhum só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal. Isso era verdade. Moisés tinha feito mal a esse povo? Moisés tinha impedido que eles entrassem na terra prometida? Moisés não era culpado de nada que eles tivessem de queixar. Além disso, Moisés está aqui falando com o Senhor que, na verdade, essa acusação era falsa e era injusta. E você percebe que isso feriu o coração de Moisés. Moisés se sentiu profundamente ferido com essa acusação. Você está tentando se tornar príncipe, ele diz: como assim? Eu nunca fiz isso. Eu nunca tomei nenhum jumento deles. Um jumento não era lá uma fortuna, não? Agora eu pergunto, orar assim é certo? Quem sabe se Moisés fosse um homem manso, ele não oraria assim. Será? Moisés era um homem manso. Orar assim, irmãos, não é errado. Moisés estava correto em orar assim. Moisés tinha todo o direito de pedir a Deus: olha, Deus, não atentes para a sua oferta. Eles vão ofertar ao Senhor, mas não olha não. Ele estava certo em fazer isso. Existem momentos em que é certo pedir a Deus para que Deus não ouça a oração de alguém. Existem pessoas que estão fazendo mal e clamando a Deus. E é totalmente legítimo um servo de Deus como Moisés aqui nesse caso orar a Deus e dizer: seu Deus, ignora, não aceita, porque é errado. E Deus ouviu a Moisés. Na verdade, Moisés não estava errado. A atitude de Moisés não estava errada. Na verdade, Moisés estava defendendo o que é certo. Bem, vocês percebem a gravidade dessa situação. No dia seguinte, eles chegaram ali, colocaram incenso nos seus incensários. O verso 19 diz: Corá fez ajuntar contra eles, contra Moisés e Arão, todo o povo à porta da tenda da congregação. Ou seja, ele compareceu com um número de apoiadores enorme. Tipo assim, nós vamos impor nossa vontade porque o povo está comigo, o povo está do meu lado. Só que quando a glória do Senhor apareceu, diz o verso 20, Deus falou assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão. Veja que Deus não falou com a congregação, ele falou a Moisés e a Arão. Tipo assim, esses aí eu não vou nem conversar com eles. Falar com Moisés e Arão. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. A congregação aqui a que se refere é o povo todo. Deus diz para Moisés e Arão: olha, separa, afasta desse pessoal aí que eu vou acabar com todo mundo. Verso 22, mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Eles intercederam e foi isso que os salvou. Agora, a congregação era inocente? Na verdade, eles eram todos culpados, eles estavam apoiando em grande número Corá. Nós não sabemos se tivessem feito um voto qual seria a porcentagem. Havia certamente pessoas do lado de Moisés que estavam horrorizados com o que Corá estava fazendo, mas Corá tinha sim grande parte da congregação do seu lado. Isso faz com que a congregação toda fosse de certa forma culpada. Aqueles 250 que chegaram ali, os líderes, representavam pessoas. A população inteira deveria ter interposto contra essas pretensões de Corá e falado a Corá: volta para o seu lugar. Que história que é essa? Moisés é um homem de Deus, todo mundo sabe disso aqui. Para com isso. Eles deveriam ter desprezado e de tal maneira agido que ele ficaria dentro da sua tenda resmungando sem ninguém o apoiar. Mas não era isso que estava acontecendo. A congregação estava culpada em grande medida. Por isso Deus fala dessa maneira, mas, claro, para extrair de Moisés essa intercessão. E quando Moisés intercede, Deus propõe outra coisa. Verso 23, respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Ou seja, sabe onde eles moram? As tendas deles ali, as casas deles? Sai de perto.
Então se levantou Moisés, foi a Datã e Abirão, lembra aqueles dois que não queriam sair até lá fora? Tipo assim, não vou sair só porque Moisés está mandando não, estavam lá dentro. E após ele foram os anciãos de Israel, e ele chegou lá e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis em nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então ele avisou: olha, gente, afasta. A congregação, que mesmo dividida em alguma proporção, estava ainda dando bastante apoio a Corá, Datã e Abirão. A congregação, vendo Deus falar dessa maneira, se assustou e recuou e percebeu: a coisa está ficando feia, eu acho que nós erramos mesmo. O verso 27 diz: levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Eles se afastaram, a população, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, lugar que eles moravam, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então ali estavam eles, sua família, os outros se afastaram. A essa altura, Deus usa Moisés, profeta, para anunciar o que vai acontecer. Veja o que Moisés diz no verso 28. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens, como todos os homens morrem, e se forem feridos de qualquer castigo, como se dá com todos os homens, ou seja, se eles tiverem uma morte normal, como nós consideramos morte normal, e morrem pessoas o tempo todo de causas normais, acidentes, doenças, seja o que for, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, uma coisa inédita aqui, ninguém nunca viu coisa semelhante antes, e a terra se abrir e os tragar com tudo o que é seu, vivos para dentro do abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. Esse levante era um desprezo de Deus. Então esse foi o sinal de confirmação, e Moisés anuncia o que vai acontecer, e imediatamente, tendo anunciado, a Bíblia diz, verso 31, aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Agora, isso parece um tipo de um terremoto, mas um terremoto assim, perfeitamente direcionado. A terra se abriu naquele local, abriu-se, tragou a essas pessoas com suas casas, que seriam tendas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Essa turma toda foi ali para dentro. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os encobriu e pereceram no meio da congregação. Quando diz que a terra os encobriu, significa que depois que a terra se abriu daquele jeito, ela fechou de novo. Imagina que cena apavorante. Isso é uma coisa assim, totalmente inesquecível, traumatizante para quem viveu, pior ainda para quem morreu. Os homens desceram lá para a terra se abriu debaixo deles. Imagina, você tem medo de alguma coisa, você quer terra firme, e a terra abre debaixo de você, você cai lá dentro, você é enterrado vivo por Deus. É isso que Deus fez com esses homens, ou seja, Deus não tratou isso como uma coisinha, Deus tratou isso como uma coisa extremamente grave. Mesmo assim, uma coisa que é importante destacar, o Senhor fez distinção entre os culpados e os não culpados e até os filhos dos culpados, de modo que aqueles que morreram ali foram os que estavam culpados. Uma coisa muito interessante observar. Vocês viram que eles se juntaram ali com as suas famílias, com seus filhos e tudo mais? E, no entanto, a Bíblia destaca o fato que quem desceu para o abismo era Coré, Datã, Abirão e os seus apoiadores. Você sabia que os filhos de Corá não caíram lá dentro do abismo? Uma coisa muito milimetricamente precisa. Veja em Números capítulo 26, verso 9. Números 26, verso 9 diz: os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas, veja o verso 11, os filhos de Corá não morreram, Deus não matou os filhos. Que coisa interessante, Deus cuidadosamente levou só quem era culpado. E sabe o que acontece dos filhos de Corá? Se você olhar nas genealogias de Israel e perceber o que acontece, 7 gerações mais tarde nasce dessa família de Corá o profeta Samuel. Que coisa interessante, Samuel vem dessa turma. Além disso, quando Davi estabelece o serviço no tabernáculo em Jerusalém, os filhos de Corá, os descendentes deles, assumem grande importância como cantores dentro da adoração em Israel. E os filhos de Corá escreveram salmos na Bíblia. 11 dos salmos
foram escritos pelos filhos de Corá, descendentes dele. Coisa interessante, não? Como Deus faz distinção, de modo que ele leva os culpados, mas ele deixou de fora os seus filhos. Verso 34, aqui ainda em Números, capítulo 16. Veja o impacto que isso teve sobre a nação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Imagina o pavor. O pessoal viu o terremoto deve ter abalado a terra em que todos estavam, sacudido, né? As pessoas pensaram assim: esse negócio vai levar a gente também. E foi uma correria louca, todo mundo tentando tomar distância dessas pessoas. O verso 35 ainda diz que procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Aparentemente, o modo em que isso sucedeu foi que eles colocaram ali incenso para queimar e do próprio incensário deles saiu fogo e os queimou, de maneira que eles morreram no fogo, e Deus dessa maneira mostrou: eu não aceito essa oferta de vocês, não aceito. Tudo isso então acontece, essas pessoas morrem, grande quantidade de pessoas ali. O que é impressionante, no entanto, é que no dia seguinte, a congregação ainda está revoltada. Verso 41 diz: no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Vocês estão muito errados. Vocês mataram aqueles homens. Podia ter acontecido um negócio desses, não. Quem que matou os homens? Foi Deus. Mas eles diriam assim: mas Moisés rogou praga. Moisés falou, vai acontecer isso, e aconteceu. Você acha que Moisés não tem culpa? É Moisés. Você está vendo? Essa que era a atitude. Com coisa que, se Moisés tivesse falado, a terra vai se abrir, e não fosse a vontade de Deus, a terra teria obedecido a Moisés e não a Deus, né? Mas o que acontece? A essa altura, o povo vem com essa atitude, o que mostra que o povo estava, em grande medida, descontente com a liderança de Moisés e querendo uma outra liderança. Por isso eles estavam apoiando a Corá, quando Corá propôs ser um líder alternativo ao invés de Moisés e Arão. Mais uma vez, Moisés sabe que Deus está vendo tudo que esses homens fazem, e ele sabe que as consequências disso serão severas. Mal chegaram falando, quando Moisés diz para Arão: Arão, corre lá, toma o teu incensário, verso 46, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque de grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Certamente Deus é que revelou para Moisés isso, mas as pessoas estavam sendo contaminadas por uma praga que estava assim, indo igual uma onda pelo povo. Pessoas sendo infectadas com alguma coisa que os matava. E Moisés correu para o meio do povo, e onde Arão chegou, correndo para o meio do povo com seu incensário, e ali ele parou, a praga parou ali onde ele estava. Mais uma vez mostrando para o povo a aprovação de Deus sobre esses homens como seus líderes. E dali para frente, não morreu mais ninguém. Verso 49 diz que daquela praga morreram 14.700 pessoas. É bem gente, viu? Fora os que morreram no dia antes, com fogo, com terremoto. Esse texto, irmãos, é um texto que nos mostra a gravidade de se levantar contra a autoridade legítima instituída por Deus, e a gravidade de procurar se tornar uma liderança sem Deus ter realmente instituído essa autoridade. Uma liderança espúria, sem o aval divino, traz a ira de Deus sobre quem faz isso e sobre quem entra atrás e apoia. Uma liderança bíblica, levantada por Deus, quem se revolta contra ela, também cai sob o juízo de Deus. Isso é uma lição muito importante, e isso deve ser aplicado hoje. Quais são os critérios para a liderança espiritual na igreja de Jesus? Qualquer pessoa que chega e diz, eu que mando por aqui, deve ser imediatamente reconhecido, é assim que devemos fazer. Você faz isso, você embarca atrás de qualquer Corá. A Bíblia nos mostra que uma pessoa que ocupa uma liderança legítima no meio do povo de Deus é uma pessoa que ensina a doutrina verdadeira, tem uma vida coerente e correta com os princípios da palavra de Deus e que reconhece os limites de sua autoridade. Jesus se submeteu às autoridades religiosas em seu dia. Foi assim que ele agiu. Seus dias em Israel havia fariseus, escribas, sinédrio, sumo sacerdote e tudo mais. Jesus reconheceu essas pessoas. Na verdade, Jesus atacou, criticou, expulsou pessoas que eram autoridades em Israel, que estavam fazendo venda de animais e troca de dinheiro dentro do templo. Jesus expulsou essas pessoas. E eu pergunto uma coisa:
Quem é que tinha autoridade, humanamente falando, para decidir o que podia e o que não podia no templo? Eram aqueles homens. Só que, na verdade, o que eles estavam fazendo era ilegítimo pela palavra de Deus, de modo que Jesus chegou lá e eles os expulsou. Eles perguntaram a Jesus o quê? Com que autoridade você faz isso? Quem fez você o líder aqui do templo? Está vendo? Essa era a questão. Se você for olhar humanamente falando, você diria assim, mas peraí, quem que governa o templo? Esses homens. Então eles decidem. Mas Jesus diz não. Eles não decidem. Eles são as autoridades para fazer acontecer no templo o que Deus mandou. Se eles fazem dentro do templo o que Deus não autorizou, eles excederam a sua competência, expulso eles sim. Veja que coisa séria isso. O exemplo de Jesus não é um exemplo de que diz, qualquer pessoa que diz, eu tenho essa autoridade, você se curva. Melhor seguro assim, né? Não, nada disso, irmãos. Jesus disse em relação àqueles homens, que até onde as escrituras falavam, se eles estavam falando o que a escritura diz, obedece mesmo, não por causa da autoridade deles, mas pela palavra de Deus. Por outro lado, Jesus diz que quando eles estavam indo além e acrescentando suas próprias tradições e seus próprios mandamentos, que as pessoas não deveriam acatar, ele não se submeteu pessoalmente e incentivou os seus discípulos a desacatar as suas imposições. Coisa interessante. Como você deve agir quando um líder espiritual é desqualificado por sua vida ou sua doutrina? Você deve dizer, mas ele é um líder espiritual, tem gente aí que reconhece, então temos que reconhecer assim? Não, você não faz isso. O seu dever torna-se o de resistir tal pessoa. Como você deve agir quando uma pessoa procura mais autoridade para si do que ela deveria ter? Você não pode reconhecer essa autoridade, você tem que dizer, essa pessoa está indo além, eu não vou seguir. Assim como Corá, chegando e dizendo, eu tenho direito de entrar no templo, ser sacerdote, ser sumo sacerdote, fazer... Não, você não tem esse direito. Deus não te deu esse direito. Se você se torna um seguidor de um homem assim, você se torna culpado. Deixa eu me dar alguns exemplos. Veja em 2 Coríntios, no capítulo 11, veja o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo contendeu contra homens que eram falsos apóstolos. Eles não eram verdadeiros apóstolos, eles inventaram essa história de que eles eram apóstolos. E o apóstolo Paulo, ao invés de reconhecer como legítimo, ele se empenha por desmascará-los. 2 Coríntios 11, verso 12, a Bíblia diz assim, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, ele era um apóstolo, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Está vendo? Ele diz, olha, o que eu vou fazer para cortar a ocasião desse pessoal, eu vou cortar o barato deles, não vou deixar que eles continuem com essa pretensão toda. A coisa mais louca que você pode fazer é aceitar sem questionar toda pessoa que aparece dizendo, eu tenho autoridade dada por Deus. Você deve questionar isso. Só um falso líder vai dizer, não pode questionar. Um verdadeiro líder vai dizer, pode questionar. Vê se não é verdade, olha pela Bíblia se isso é verdade ou não. A pessoa que sai por aí dizendo assim, vai que ele é de Deus mesmo, né? É melhor andar seguro. Eu que não vou correr o risco de desobedecer e acabar me dando mal. O que essa pessoa não percebe é que se ela obedece e a autoridade não é legítima, não é menos grave. Paulo falou sobre o homem da iniquidade que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí? Se ele chega e diz, eu estou aqui nessa posição elevada, você vai dizer o quê? Mas tudo bem, né? Se você diz, você está doido. O apóstolo João escreveu em 2 João, verso 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina apostólica, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas más obras. Só umas boas-vindas já te torna culpado. Tipo assim, que bom que você veio para a nossa cidade fazer isso. Não, assim, não, você não pode estar fazendo isso aí, não é legítimo. Então isso é muito importante entender. Já pensou que coisa séria, você chegar no dia do juízo, chegar perante Deus e ter que falar com Deus assim? Deus, eu apoiei um anticristo, sabe? Eu apoiei porque ele falou que ele tinha autoridade de Deus, e aí eu fiquei com medo de investigar pela Bíblia se era mesmo ou não, ele disse que não podia investigar, então eu segui, eu financiei, eu que possibilitei a obra do anticristo. Já pensou que legal? Irmãos, isso é muito perigoso.
Existem muitas funções e cargos eclesiásticos que foram inventados dentro de igrejas que não são cargos bíblicos. Pessoas tomam para si direito de autoridade de mandar sobre regiões inteiras, como se fossem os líderes daquela região, como se, ao invés de serem decisões tomadas pela igreja local, como a Bíblia mostra, a igreja local elege seus próprios líderes, os líderes têm uma atuação na esfera da igreja local, pessoas chegam e fazem distinção e dizem, não, existem pastores, mas esses aqui são bispos, e os bispos mandam na região toda. Você não pode reconhecer isso biblicamente. Isso é pecado. É pecado arrogar para si, é pecado se submeter. E o que fazer, por exemplo, uma pessoa que chega e diz, eu sou o bispo universal da igreja inteira. O mundo inteiro, todos os cristãos têm que se submeter a mim. Esse é o caso, por exemplo, do Vaticano. É muito interessante, se você estudar sobre a história, ver como desenvolveu o papado. A partir do quarto século, na história, havia bispos de grandes centros reivindicando autoridade sobre as regiões das cidades menores em volta de si. Isso se tornou cada vez mais um problema na igreja. Leão I, que foi bispo em Roma de 440 a 461 depois de Cristo, assumiu para si mesmo o antigo título pagão, Pontífice Máximo, que era antes o título dos imperadores romanos como Calígula, Nero, Domiciano. Ele tomou para si esse título, e é um título que significa o sumo sacerdote da religião de todo o império. Não muito depois disso, algumas décadas depois, o patriarca João IV, de Constantinopla, passou a utilizar para si próprio o título de Bispo Universal. Usou isso em várias correspondências que mandava, assim diz o Bispo Universal, ele que é o mandante de toda a igreja. Ele foi repreendido severamente pelo Bispo de Roma, que disse, não, ele tem a área dele, mas eu tenho a minha, tem outras áreas também. O Bispo de Roma, no caso, era Gregório I, e Gregório I disse que esse título de ser Bispo Universal era uma usurpação insensata, arrogante, profana, perniciosa, pestífera, blasfema e diabólica. E ele disse que era como Lúcifer todos aqueles que tentavam usar um título desses para si. Gregório I disse, digo com toda certeza, qualquer um que se chamar ou que deseja ser chamado de Bispo Universal é, em sua pretensão, um precursor do anticristo, pois orgulhosamente procura colocar a si próprio acima dos outros. Gregório, que disse isso, foi bispo em Roma de 590 a 604. Em 607, tornou-se bispo em Roma um homem chamado Bonifácio, conhecido como Bonifácio III na história. Assim que ele se tornou bispo de Roma, ele emitiu um decreto declarando que o bispo universal era o bispo de Roma. Usou essas palavras em seu decreto. A sé do bendito apóstolo Pedro é a cabeça de todas as igrejas. E logo adiante ele disse, o título de bispo universal pertence exclusivamente ao bispo de Roma. A história mostra que os bispos de Roma, a partir dessa época, começaram a enviar missionários por toda a Europa Ocidental, não com a missão de converter pagãos ao cristianismo, mas com a missão de converter cristãos ao romanismo, a reconhecer o bispo de Roma como bispo universal. Um caso que ilustra o que acontecia é o que aconteceu no Sínodo de Whitby, no ano 664 depois de Cristo. Havia um rei, que era um guerreiro, mas ele era um homem simples, um homem analfabeto, sequer sabia ler. Era o rei. Então, no ano 664, ele convocou um sínodo que se congregou na cidade de Whitby, na Inglaterra. Nesse sínodo, foi informado pelos emissários de Roma que São Pedro era o porteiro do céu, só ele tinha as chaves do céu, ele que admitia ou recusava a admissão para qualquer um entrar no céu, e que, sendo sucessor de São Pedro, o bispo de Roma tinha essas chaves. E esse rei falou o seguinte, digo, pois, que não serei contrário a ele. Eu obedecerei a todas as suas ordens, pois, do contrário, quando chegar perante os portões celestes, pode ser que encontre que ninguém está ali para abrir as portas para mim, uma vez que quem detém as chaves já me virou as costas. E com medo disso, aquele rei, um homem simples, disse, todo mundo tem que obedecer o bispo de Roma. Ele é o bispo universal. Que coisa triste. Esse blefe, levando pessoas a acatarem, porque lá o homem é quem segura as chaves. Ele que decide se você entra no céu ou não. E você vai se submeter também? Vai fazer o que ele manda? Ou você vai dizer, eu não reconheço essa autoridade, isso não é verdade.
Sabe, é uma questão muito séria, que se você reconhece uma autoridade ilegítima, uma pessoa que arroga para si uma autoridade que ela não tem, você está seguindo um Corá. E é muito sério isso. E da mesma forma, a rebeldia contra a autoridade legítima que Deus estabeleceu na igreja é uma coisa muito séria. E existe isso hoje. Nós devemos ter muita cautela em relação a fazer oposição a líderes que Deus realmente levanta. Uma forma de rebeldia contra a liderança instituída por Deus hoje é o que se vê no fenômeno muito comum no Brasil dos desigrejados. Sabe, pessoas que se recusam a apoiar qualquer trabalho. Talvez seja o caso que não existe mesmo um trabalho legítimo onde essas pessoas estejam. Talvez seja, mas muitas vezes isso não é o caso. Certamente não é o caso em muitas cidades. Mas pessoas dizem, eu não vou ajudar nenhum trabalho, não. Isso também é rebeldia. É como aquele que enterrou o seu talento e disse, o Senhor me deu esse talento aqui, mas não vou fazer nada com ele, não. Se você não é chamado ao ministério ordenado pela imposição de mãos do presbitério, como a Bíblia mostra, então você também é chamado para apoiar esse ministério. O que Deus requer de você é claro, que você trabalhe em conjunto com a liderança legítima e que você assim promova a causa de Cristo no mundo. Isso é parte para todo cristão participar. Uma pessoa que deixa de fazer isso também está em falta de reconhecer aquilo que Deus mesmo instituiu, porque foi Ele que fez isso. Foi Ele que instituiu o trabalho na igreja. O Senhor mesmo é quem constituiu os apóstolos, os pastores, a obra de Deus. Então é necessário que, aplicando critérios bíblicos, você filtre, saia fora dos falsos, mas encontre servos de Deus legítimos e coopere para que o trabalho de Deus seja feito conforme Deus tem ordenado na Escritura. Irmãos, a lição que a palavra de Deus aqui nos mostra é que isso é de grande importância. Não podemos ser negligentes quanto a isso. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.